partir de agora, programa Luz para as Nações. Entrevistas, mensagens, louvores, participações e muitas bênçãos. Apresentação: Pastor Lindório Araújo. Luz para as Nações. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Estou aqui de volta com o programa Luz para as Nações, voltando ao ar depois de alguns meses aí, somente na espera. Meus queridos, é um prazer muito grande estar com vocês. Estamos voltando aqui ao programa Luz para as Nações, falando um pouco sobre raízes. E eu quero já mandar o meu abraço para todos vocês que estão aí do outro lado, para a gente juntos estarmos aí relembrando bons momentos do Luz para as Nações, os micos que a gente paga ao vivo por aqui, e enfim, contando o que está acontecendo por aí afora, o que Deus tem feito na vida de cada um
É um prazer muito grande estar com vocês e hoje meu convidado aqui, pastor Jimmy Pessoa. Paz do Senhor, pastor Jimmy. A paz do Senhor, pastor Lindório. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, ao Senhor pela oportunidade. Nossa equipe aqui abençoada da rádio e TV que urgem. Que Deus continue abençoando e a cada um dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, não apenas aqui em São Paulo, mas nesse grande Brasil, outros países também a quais o Senhor tem muitos amigos aí no trabalho missionário que também estão nos acompanhando. Que Deus abençoe. Maravilha, meus queridos, vamos estar orando, agradecendo a Deus aqui pelo nosso início de reabertura do programa Luz para as Nações. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na tua presença. Senhor, de estarmos aqui nos estúdios, Senhor, da TV Urgem, transmitindo a tua palavra. Queremos te agradecer pelas bênçãos imerecidas. Meu Deus, fala conosco através, Senhor, da programação. Aqueles que estão nos ouvindo, sê com teus filhos. Nós te louvamos, agradecemos por todas as bênçãos, não só agora e sempre. Amém. Amém. Meus queridos, estamos aí com o programa hoje voltado para as origens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a nossa igreja raiz. E vamos falar aqui sobre raiz, né, pastor Jimmy? Vamos começar a trabalhar sobre esse tema, que é fundamental, né, nesses dias. Todos os pensadores, eles tratam sobre essa questão da importância de se conhecer a história, né? Correto. O Paul Freston, ele vai escrever alguns textos sobre o movimento pentecostal. Ele é um sociólogo, tem dedicado muito tempo da sua vida junto com outros pensadores, e centenas aí, estudando sobre a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, o protestante no Brasil e no mundo. E ele fala muito bem que uma análise sociológica, uma análise daquela sociedade, daquele grupo, ela só tem êxito quando se tem um arcabouço histórico, vamos dizer, rico, né? Porque aquilo fornece elementos para que uma análise e um conteúdo sociológico seja trabalhado. Quando você vai trabalhar a Assembleia de Deus, você tem que partir desse princípio histórico. Correto. Seja na área da sociologia, seja na teologia, seja numa perspectiva de história da igreja no seu sentido de análise, você tem que ter essa questão histórica. Visão histórica. Tem que Correto, muito bom. Porque, na verdade, se não conhecermos as nossas origens, não conhecermos a nossa história, fica difícil de defender a causa que a gente está abordando, né? Isso. Eu gostaria apenas de ler um texto na Bíblia para deixarmos claro, nós vamos estar fazendo a nossa programação aqui, temos que puxar algo dentro da palavra de Deus, e nós iremos para o livro de Marcos, no capítulo 16, onde o versículo 15 diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o principal objetivo da igreja, pregar o evangelho do Senhor a toda criatura. Então nós vamos estar falando, Daniel Berg e o Narvin vieram para aqui, né? já havia igrejas aqui, às vezes pensamos, algumas pessoas quando falam sobre a igreja, pensam que, no caso da nossa raiz, pensa que não havia igrejas no Brasil. Já havia mais de 200 igrejas aqui. Existiam os trabalhos, né, protestantes, batistas. Só que não eram pentecostais. Foi o caso que eles trouxeram a doutrina pentecostal para o Brasil e se tornou a maior denominação evangélica do país. Para a gente contextualizar, pastor Lindório, vamos entender, né? O movimento pentecostal, ele estava passando agora por um período de efervescência espiritual tremendo a partir dos Estados Unidos. A gente tem um grande exemplo, que muitas vezes é até bom falar isso aqui no programa, que as pessoas confundem, do William Seymour, né? Um pastor negro, começa a trabalhar ali em Azusa, Azusa Street, e ali ele desempenha uma função extraordinária. Ele vem da origem de uma escola de um pensador, pastor, já também estudioso da Bíblia, Charles Parham, que inicia um trabalho ali de estudos bíblicos sobre o livro de Atos Apóstolos, sobre o Espírito Santo, em Topeka, no Texas, uma cidade ali. E ali ele começa. O William Seymour deve destacar, devido a ele ser negro, o Parham teve que abrir uma porta de outra sala, porque as leis da época, não era porque eram os irmãos também só, porque tinha as leis da época, não permitiam que negros e brancos compartilhassem o mesmo espaço. Havia esse porém. E explorar essa questão racial nos Estados Unidos, infelizmente. E ali o movimento cresce. O Daniel Berg e o Narvin, que eu quero frisar, nunca conheceram o William Seymour, né? Como algumas vezes você escuta por aí pessoas dizer isso. Enquanto ele estava na costa do Pacífico, próximo disso, o Seymour, o Daniel Berg e o Narvin estavam em Chicago, ali onde eles se conheceram, depois parte de Nova York no Brasil. Então eles chegam a Belém do Pará. Quando eles chegam a Belém do Pará, em 1910, já existia um trabalho embrionário aqui da congregação cristã
né, no Brasil. Depois se torna do Brasil, a CCB. Sim. Com o Francescon. Que ele Luiz traz para cá Franciscon. o movimento pentecostal, né? A primeira Correto. origem que nós temos dados até hoje, né? Sim. Tudo que é científico pesquisado pode Correto. ter suas alterações, mas até Correto. hoje que nós temos registrados, começou com a congregação cristã. Só que acontece, ele veio para o Paraná, depois São Paulo, migrou para a Argentina e o trabalho que é o nosso tema hoje. Porém, Daniel Berg e Gunavingre chegam em Belém Pará e começam essa visão de perspectiva da mensagem pentecostal com a Igreja Batista. Correto. Ali algumas pessoas não aceitam, há questões ali administrativas, eclesiásticas que acabam acontecendo ali, que gera aquele mal-estar, e aí eles decidem então iniciar um trabalho missionário, realmente, com alguns irmãos que tinham deixado também a Igreja Batista e fundar a Assembleia de Deus, crendo no batismo no Ocom e no Espírito Santo, e na evidência também atual dos dons naquela época. Sim. Né? Então eles fundam a Assembleia de Deus ali em 1911. A Assembleia de Deus é fundada, inicia-se um trabalho já ali de evangelização. O Gunavingre era um homem dedicado ao trabalho, né, de evangelização, era um teólogo, tinha estudado mais tempo quando ele estava também na Suécia, nos Estados Unidos. E quando o Daniel Berg vem com ele para cá, nós temos que fazer citações de alguns livros. Você vai ver o Diário do Pioneiro, Muito né, bom aquele que é livro. do Gunavingre, Sim. que o filho dele escreve, da Vingre, né? Depois você vai ver também o livro que vai falar, eu recomendo, quem quiser, Eles Andaram com Deus, que vai falar sobre Daniel Berg. E também tem o próprio livro do Daniel Berg, né, que vai falar, que também o filho escreve, que também vai falar sobre a vida do Daniel Berg. Nós temos um livro referente na história da Assembleia de Deus no Brasil, como uma literatura nossa, produzida pela CPAD, que foi o livro do Emílio Conde, A História da Assembleia de Deus no Brasil, que ele faz um resumo naquilo que ele consegue alcançar. O pastor José Teixeira Rego também lança um livro no estado do Ceará sobre a origem da Assembleia de Deus, são livros que tem sobre a nossa história. Você vai ter por livros sociológicos, são livros Correto. que são uma pesquisa mais acadêmica. O professor Gedeon Alencar, por exemplo, ele escreve um livro muito interessante, que é a Matriz Pentecostal Brasileira, e o primeiro livro, que é Assembleia de Deus, Origem, Implantação e Militância. São dois livros que ele lança ali com foco no movimento pentecostal. Eu acredito que eles sejam uma das maiores referências ao pentecostalismo hoje no Brasil. Aí nós temos também CPAD lançou o Dicionário do Movimento Pentecostal. Estou falando isso para as pessoas que estão nos assistindo. Você Para que ele conheça, né? Tenha uma ideia de como surgiu a origem e as raízes. Né? Faz parte das nossas raízes. E você vai ter um arcabouço aí para trabalhar. E o outro livro que eu recomendo para a gente encerrar é Onde a Luta se Travar, do Maxwell Fajardo, um livro fabuloso, que é muito interessante sobre a história da Assembleia de Deus. E então os missionários chegam aqui, vindo dos Estados Unidos, e começam a trabalhar de evangelização. E o foco é esse que o senhor leu, é evangelização. Não se tinha outro objetivo, né? O Daniel Berg sai ali na estrada de trem, na ferrovia ali, Belém-Bragança, e vai evangelizando também as ilhas do Marajó, e ali ele vai trabalhar com a evangelização. O Gunavingre trabalha em Belém-Pará, trabalha também no interior, passa por situações dificílimas, né? Não conhecia o idioma. Não sabia idioma. Daí tem uma coisa interessante, que o Daniel Berg foi trabalhar no cais, né, no porto, e ele e o Gunavingre foi aprender português. Aprender e ensiná-lo. Ensinava ele à noite. Exato. Tanto que você vai encontrar a gravação bem fácil no YouTube. Nós já vamos passar daqui a pouquinho. Pronto. Já temos aí para o pessoal ouvir O Daniel a Berg dificuldade. nunca que ele conseguiu possuía. falar bem português, né? Segundo Não, nós conhecemos aqui, vou dar um exemplo aqui, o pastor Jaime Kemp, Camp. que está no Brasil há N anos, fala o português muito bom. Mas quando você escuta ele falando, você vê que depois mesmo de 20 e tantos anos, ainda observa que o sotaque não é igual. Se eu morar na Espanha, do mesmo jeito. Você aprende o castelhano, você vai Exato. ter essa questão. E isso é importante, os missionários. Para a gente poder adiantar quem sabe muita coisa e tem um tempo. Mas a gente tem que falar sobre essa expansão. Em 1914 veio ali para o Ceará, o lugar onde eu nasci, né? Deus abençoe todos os cearenses nordestinos. Abraço aos irmãos do Ceará. Amém. E ali eles iniciam um trabalho. E quando a Assembleia de Deus chega lá em 1914, através de uma irmã, né, a importância das irmãs na Assembleia de Deus, eu quero falar isso pelo menos duas vezes. Esse tema programa. é muito Tem que falar sobre isso, muito polêmico e necessário, viu? Porque se perguntarem assim, algo que a gente tem que pensar, pelo menos, é sobre a importância da mulher na Assembleia de Deus. E pode ter certeza que é uma relevância incalculável, imensurável, o valor do ministério feminino, que algumas pessoas às vezes não entendem, infelizmente, mas não existe um trabalho assembleiano sem falar sobre as mulheres. Não existe esse trabalho. A irrelevância é muito grande. Melhor, pode tirar e ver a importância das mulheres nisso, né? A primeira pessoa que fala línguas estranhas é uma mulher.
que leva o Começa trabalho por para aí. fora de Belém do Pará, que nós temos registrado, é uma mulher. Sim, Então a importância do feminino ela é muito grande, né? correto. Então ali o trabalho começa a se expandir pelo Brasil, vem o estado do Ceará, vem demais estados da região norte, do nordeste, chega até o sudeste. Mas vai falar. Não, pode seguir adiante. Então ele chega até o sudeste. Então, quando chega no sudeste, a gente vai dar aqui um salto histórico, a igreja vai se estabelecendo, nós vamos ter a organização da Convenção Geral, que depois vamos tentar falar um pouquinho mais sobre ela, um órgão algo que interessante. vai ser fundamental para a unidade da igreja, não apenas no quesito do nome da instituição, Sim. mas no quesito doutrinário, que também não posso ter eterno para não sem falar sobre isso, e também nós vamos chegar aqui com as maiores lideranças. Sim. As grandes lideranças da Assembleia de Deus que tiveram, não é que as outras são inferiores a elas, jamais. É a questão da importância histórica nacionalmente. Sim, porque isso aí faz parte. Olha o seguinte, se nós não tivéssemos algo que marcasse a nossa história, Isso. nós temos aí alguns ministérios, não vamos citar nomes aqui, que não tem origem, não tem Isso. raiz, não tem um fundamento. E a convenção CGADB, no caso, ela foi o ponto fundamental para a unificação de todas as assembleias. Porque quando se fala das assembleias, não está citando no singular, está citando no plural. No plural. Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Brasil. Então, ela está no plural, porque nós vemos a questão hierárquica que havia na época em que cada estado assumia o compromisso de tomar conta do seu local e a igreja em si tomava o nome daquele estado, as convenções tomavam o nome daquele estado. Então, a Convenção Geral ela unificou esse trabalho. Claro, nós não vamos falar aqui sobre cisões, vamos falar sobre o trabalho que dois homens usados por Deus, eles vieram fazer um trabalho enviados por Deus e hoje se tornou um trabalho gigante. E o senhor falando isso aí, não podemos esquecer que é a figura da Frida Wingre. Que foi de fundamental, excelente grande posição. importância, né, tanto na questão de ajudar o marido. A Frida Wingre ela exercia a função de evangelista, né, na Suécia. Era o termo como se uma mulher que era formada e ensinada para trazer o trabalho de evangelização, né? E ela realmente foi até tema da primeira AGO da CGDB registrada. Foi exatamente por isso. Foi exatamente pelas ações que ela algumas possuía, dela que alguns pastores não entendiam que fosse. A gente compreende. A situação histórica do momento era aquela que ela não compreendia essa importância dela. Porém, ela foi ter uma grande importância tanto na área literária. Sim, a Frida fazia hinos. O Mensageiro da Paz, as lições bíblicas que eram no Mensageiro da Paz. Você vai encontrar também... O senhor lembra qual foi o primeiro tema utilizado por ela no Mensageiro da Paz? Mensageiro da Paz. Quando lançou o Mensageiro da Paz, um dos primeiros temas lançados por ela? Não sei se Jesus vai voltar. Guerreiras. Não, esse texto não foi o primeiro tema, não. Não, né? Não, já vi essa história, mas não foi. Mas Ali foi um tema que ela lançou pela questão ela dizia que mulheres vamos à luta. Né? Aquele texto que ela lançou ali tinha como objetivo falar da importância das mulheres marcarem sua posição no ministério. Sim. É uma relação de poder, né? A questão do ministério feminino, mas não é uma relação de poder, mas que um dia pode tirar para trabalhar mais sobre isso. E essa questão da Frida deve ser sempre destacada porque ela tem um papel extraordinário ao lado do esposo. A Frida Wingre realizava trabalho de evangelização em cadeias, em presídios, das ruas. Ela fez isso no Rio de Janeiro. Né? Quando o Gunnar Wingre sai do norte, porque a Convenção de 1930 o objetivo era os pastores brasileiros queriam mais autonomia, organizar o trabalho, e a gente compreende isso. E eles vieram para o Sudeste, muitos missionários, não apenas o Gunnar Wingre, eles começaram um trabalho do zero, né? E Deus foi abençoando a vida deles ali de maneira poderosa, e eles foram realizando um trabalho de evangelização lindo, né? E aí o que acontece? Aí, junto com ele, surge pessoas que é isso que eu quero destacar, né? Que eles sejam melhores, mas é porque a obra deles tiveram uma repercussão maior. Aí nós temos dois momentos para a gente estar falando aqui, tentar organizar aqui uma cronologia do trabalho assembleiano na liderança e na atuação, né? Você vai ter duas figuras fundamentais para a Assembleia de Deus, pastores, agora falando. Pastor Cícero Canuti Lima, aqui em São Paulo, e o pastor Paulo Deiva Macalão, no Rio de Janeiro. Por que são fundamentais? Nós vamos explicar por quê. O pastor Cícero desempenhou um trabalho extraordinário. Tinha vindo da Paraíba, de uma pessoa, veio para cá, dirigido ali pelo Senhor. E o engraçado, eu tive na casa lá onde ele morou, né, em João Pessoa, e dava em obras no dia.
E aí o pastor Zé Carlos de Lima, Deus abençoe todos os irmãos da Paraíba, um homem extraordinário. E eu estava lá com ele, estava tendo uma obra lá e tinha um lugar lá que era o banheiro, uma parte da casa onde eles tinham ficado, e eles estavam retirando os azulejos e tal. Eu peguei um pedaço do azulejo para mim. Olha que bacana. Eu plastifiquei tudo, História, até eu tenho guardado isso. Né? Mas eu nas minhas pesquisas, eu tenho carta do Samuel Nistron, né? Carta do Orlando Boyer, documentos, parte de hinos da harpa cristã, que estavam sendo compostos ali. Tenho também ali alguns documentos de igreja. Tenho a Bíblia do pastor Teixeira Rego, o primeiro pastor ali, da Deus no Ceará como presidente. E aí, porque quando foi na época que eu estava escrevendo um livro sobre a história da Assembleia de Deus, né, que é outro livro, que é a Assembleia de Deus Bela Vista, lá no Ceará, e igreja fundada pelo pastor Luiz Costa. E aí a gente estava nessa pesquisa, 2 anos pesquisando ali, um pouquinho mais, e foi colhendo esse material. Deus foi abençoando a gente com isso. Fotos, documentos históricos maravilhosos. Bem, então, quando esses dois ícones da Assembleia de Deus atuam, né, você vai ter o quê? O pastor Cícero realizando um trabalho de evangelização aqui na capital paulista, hoje na atual Grande São Paulo, cidades circunvizinhas, no interior, e ele alcança o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Esses estados são estendeu muito. E outro, mas o Mato Grosso, por exemplo, hoje ele comporta o maior templo evangélico da América Latina. Eu tive o privilégio de trabalhar lá na inauguração, estar na inauguração, foi uma benção. E isso fruto de quê? De alguém que era visionário. Porque, na verdade, pastor Jimmy, a necessidade de você ter uma visão além é que leva algo a surtir efeito a longo prazo. Há pessoas que eles querem que as coisas aconteçam assim, parece como num passe de mágica. Verdade. E não é. O evangelho, ele, para ser transmitido, eu estava vendo um testemunho agora recentemente de uma irmã, ainda vou passar aqui, não vou citar o nome agora, porque depois eu vou estar contando a história dela aqui. O pai dela era um homem ébrio, bebia muito e estava à beira da morte. Então, ouviu a palavra do Senhor, creu, aceitou Jesus como Salvador. Era aquele homem rude, grosseiro, mas na sua simplicidade, ele fazia aqueles bancos, a casa era mobiliada, ele próprio fazia os bancos grosseiros, né? Cortava madeira, fazia os bancos. Então ele tinha um caminhãozinho velho, pegava, fazia esses bancos, colocava em cima do caminhão e ia para o meio das plantações. Chegava no meio das plantações, não tinha ninguém. Ele parava o caminhãozinho ali, colocava os bancos e começava as meninas tocarem e ele ia cantar. E daqui a pouco chega um aqui, chega outro ali, chega outro lá, que vinham e sentavam naqueles bancos. Ali era a igreja. E uma certa feita ele foi pregar numa cidade e o padre da cidade, que naquele então, o crente ele era visto com maus olhos, né? Ele chamou os jovens da paróquia para que apedrejassem os heréticos, era como os crentes eram conhecidos, né? Para apedrejassem os crentes e jogarem pedra nos crentes. Então nós vivíamos esse tipo de situação. E uma das pedras acertou na testa do pai dessa senhora, dessa irmã, e ela ficou preocupada e disse: pai, o senhor está sangrando, vamos parar um pouco. Vamos parar. Ela disse: minha filha, com lágrimas nos olhos, é uma honra estar aqui sendo apedrejado por amor à palavra de Deus. Então, isso faz parte da nossa história. Porque homens visionários tiveram visão de Deus e não tiveram medo de encarar. De fazer o trabalho. Eu estive numa cidade no Nordeste, lá no ano de 1986, eu estive na cidade numa cidade do Piauí, lá em Valença, na cidade do Piauí, e me contaram uma história que estavam dirigindo um culto ao ar livre e pegaram uma bombinha, essas bombinhas rojão, e jogaram dentro do paletó do pastor. E a bomba explodiu, né? Machucou, queimou. Então nós vivíamos esse tipo de história. Hoje a geração atual não sabe o que é ser perseguido por isso. Mas por quê? Como o senhor comentando aí do pastor Cícero, investiu, levou. As dificuldades eram muito maiores do que hoje, mas o evangelho crescia. Essa que a gente falou, por exemplo, o trabalho de evangelização, era a igreja formada por homens e mulheres leigas ali, e que eles estavam realizando um trabalho, né, de evangelização. Aí você vai encontrar esse momento, o pastor Paulo Macalão vai realizar o trabalho ali no subúrbio do Rio, região de Bangu, Madureira, e ele inicia aquele trabalho com muita dedicação.
trabalho se expande até Goiás, hoje Tocantins também, na época então Goiás, o Distrito Federal, entram sempre naqueles acordos, quando naquela época tinha a questão de organização do campo, onde entrava um e entrava o outro, e tinha essa organização. Havia uma restrição, por exemplo, se você está aqui, eu fico aqui, nós não não ultrapassamos a linha. Tinha uma circunscrição eclesiástica, né? Muito bem Há uma história, nesse porém, que eu acho muito interessante, a questão de respeitar, como havia isso na época, respeitar o limite do outro. Havia as nossas famosas cartas de recomendação, que hoje praticamente não se usa tanto, mas naquele tempo funcionava. Eu me lembro em 1977, eu ainda era pequena. Minha mãe havia falecido, meu pai havia casado segunda vez, porque já estava viúvo, e nós viemos fazer uma visita aos parentes e chegamos aqui em Uberlândia. Meu pai havia esquecido todos os nossos documentos, esqueceu o documento dele, esqueceu os meus, Como ele estava recém-casado, a minha madrasta tinha uma filha da minha idade. Eu sou do dia 7 de setembro. A minha irmã enteada é do dia 25 de agosto. Ou seja, a diferença é muito mínima. Eu sou do ano de 1969 e ela também é do ano de 1969. E meu pai a registrou como filha, mas não alterou a data de nascimento na questão. Então, nós não estávamos com documento algum. Como provar que ela era filha dele? A questão é que houve ali como se fosse um tráfico de criança. Era assim que estava a questão. Então prenderam meu pai, nos prenderam, claro que ficamos detidos. E conversava comigo, eu contava uma história. Conversava com a minha irmã, que era adotada pelo meu pai. Ela também contava outra história. Em alguns lugares a nossa história batia, mas em muitos não batia, não havíamos sido criados juntos. Então ficou uma confusão. E o nosso ônibus sairia aproximadamente eu creio que nós iríamos sair às 18h30, e quando deu às 5h30, o juiz falou para o meu pai, falou: "Senhor Lázaro, se tiver uma pessoa, uma só, dentro daqui da cidade, que falar que o senhor está dizendo é isso mesmo, eu te libero. O senhor tem alguém que pode falar isso?" Meu pai tirou a carta de recomendação do bolso e disse: "O único documento que eu tenho é esse aqui. Foi esse moço aqui. Ele fala por mim, pastor desta igreja aqui fala por mim." Quando o juiz pegou a carta, ele disse: "Senhor Lázaro, somente quem é crente está em perfeita comunhão, pessoa tem direito a esse documento." Aquela época era um documento de alta valia. Ele carimbou a carta de recomendação, o juiz, e carimbou a autorização e disse: "Pode ir embora." O que nos fez caminhar. Então, hoje nós não vemos essa qualidade de história. Porque a gente vive numa sociedade extremamente digital, Sim, né? hoje, como E aí você também tem a situação de vamos falar, uma grande quantidade de igrejas, denominações. Sim. Infelizmente, às vezes não há alguém que tem uma preocupação e uma atenção com essa grande responsabilidade de ou falar sobre alguém, ou também a grande responsabilidade de receber alguém para saber quem está recebendo e quem você vai colocar ali no púlpito ou receber como membro da igreja. Nós temos uma grande safra de aventureiros. Pessoas que estão, às vezes, infelizmente, não conheceram da história, acabam tendo essas condutas. Mas isso fazem parte. Essa questão da evangelização, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, que o trabalho é desempenhado pelo Ministério do Belém, e a Madureira trabalha ali na região mais de centro-oeste, também de Goiás, Distrito Federal, hoje já norte, né, Tocantins. Então, hoje que é um trabalho muito grande da Convenção de Madureira lá, e aqui trabalho da Convenção Geral, que chama de missão, né? Sim. Aqui em Mato Grosso do Sul, São Paulo. E esse trabalho é organizado. Mas para a gente falar de São Paulo, lembrar que o trabalho de São Paulo começou em Santos. Foi em Santos? Tem que lembrar disso, Olha, né? que bacana. O trabalho começou em Santos, Daniel Berg vem, junto primeiro com alguns crentes, depois vem em Santos com alguns irmãos, e que eles iniciam um trabalho de evangelização. O trabalho chega até a capital paulista, né? Começando ali hoje, onde o senhor está ali hoje, dirigindo uma igreja próxima ali, né? Foi o primeiro local, né? A nossa sede ali foi a primeira congregação. Chamada hoje ali de Vila Bertioga, né? Exato. Foi a primeira congregação. Iniciei o trabalho ali em São Paulo. Posteriormente também iniciei depois do Ministério do Brás aqui com o pastor Paulo Macanon também. Iniciei o trabalho aqui. E nós vamos ter então uma Assembleia de Deus que vai crescendo com esses grandes ícones. Nós temos que destacar aqui as figuras de grande importância da convenção. Por quê? A convenção
ela teve durante um papel muito importante de organizar os trabalhos. Sim. Por exemplo, o trabalho do SETA, que o senhor Sim. conheceu bem, né? Que na época chamava, quando no início, Serviço de Evangelização entre os rios Tocantins e Araguaia. Que agora, conforme o senhor mencionou, tem uns anos para cá, eles mudaram o nome. Serviço de Evangelização Trabalho em Ação. Mudou. Porque Ou seja, abriu o campo para entrar mais além. Porque assim, quando a convenção do Rio Tocantins e Araguaia começou, o pastor, que eu estava até vendo que o senhor teve a oportunidade de conhecê-lo, o pastor Armando Chaves Cohen. Sim. Ele foi um homem assim extraordinário, porque iniciou o trabalho ali e ele começa a desempenhar o trabalho de evangelização e ele vai ali, Tocantins, hoje então Tocantins, naquela época de norte de Goiás, Tocantins, sul do Maranhão, parte ali do Pará, depois o trabalho entrando no norte do Mato Grosso, e ali a CETA hoje, ele foi a convenção que teve, geograficamente falando, uma das maiores áreas de cobertura, se não a maior área de cobertura, certo. Porque o Amazonas é muito grande, então você tem que ter mais... Bastante grande. Tem que ter cuidado, não vou falar maior. Então você vê que mais assim mesmo, ela compreende uma quantidade de estados muito grande, e aí ela vai realizar um trabalho ali de evangelização, que hoje são grandes igrejas naquela região. Então, são importantes. Você vai ter um momento depois da Assembleia de Deus que vai ter a liderança do pastor Túlio Barros, no Rio de Janeiro, na época em Campo São Cristóvão. Depois vamos ter a liderança do pastor Cebides Pereira Vasconcelos também. Que também deixou um grande legado. Um legado extraordinário. A organização da Casa Publicadora, homens que se dedicavam mesmo a essa causa. A Convenção Geral tinha um papel fundamental, tanto na pacificação de algumas situações, era um instrumento pacificador, resolvia várias situações ali entre os pastores. Essas divergências, tem pessoas que gostam de criticar, sim, elas são normais. Faz na sua casa tem, na minha tem. Elas fazem parte da nossa vida, né? Exato. Vamos mandar um abraço para os irmãos que estão nos vendo? Vamos, amém. Vamos mandar a Tereza, né? Minha querida missionária Tereza, minha princesa, está lá nos vendo. Um abraço, aleluia, Ana Tereza. Senhor. Carlos Rosa está lá em Rondônia, nos vendo lá em Rondônia. Amém. Carlos Rosa. Oswaldo Manuel Paz, um abraço. A Lucinéia Martins, lá em Cuiabá, Mato Grosso. A Josiane Silva, lá em Goiânia. Suênia Brantes, aqui em São Paulo. Chagas Santos, em algum lugar do Brasil. Missões sobre Rodas, lá da Espanha. Amém. Vão estar comigo agora, dia 18, o pessoal da Missões sobre Rodas. Parabéns. Gilvan Moura, Vanderlei, Ruth Brito, o pastor Vanderlei, lá do Piauí. Um abraço aos irmãos lá do Piauí. Breve estarei dando a volta por aí, viu? Ó, rimou. Elides, Maria, né? Que Deus abençoe. Tânia Lopes, um abraço, Tânia, que Deus abençoe grandemente. Temos mais gente ali, ó. Fábio Rocha, Karina, Adina Guimarães, José M. Silva, Esda Queiroz, Selma Nascimento, Vila Houston, Jadeildo, opa, meu querido Jadeildo, abraço, meu amigo. Niara Alves, Carlos Correia, Tereza de novo ali, José Bonifácio. Um abraço, um beijo no coração para todos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. O Ribor, sejam bem-vindos, né? Olha aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos, internautas do Brasil e do mundo. Ele diz assim, Shalom Mahema. Um abraço aí, pastor Ribor. A Jocilene Rezende, a paz do Senhor, pastor, saudação, bênção, né? Ô Jocilene, paz, maravilha pura, gente, coisa boa. Merivan tá lá na Espanha, saludo minha irmanita, que Deus o bendiga. Amém. Mas vamos ouvir, falando do vídeo, vamos ouvir aquele vídeo lá. Vamos. Não, joga lá o do Daniel Berg, isso aí, isso, vamos lá. Entrevista do Daniel Berg, só uma palhinha, vamos ver aí a dificuldade que ele possuía em falar a língua portuguesa. Olha. A Assembleia de Deus em Santa Catarina tem a honra e a satisfação de ter recebido a visita do missionário Daniel Berg, pioneiro da obra pentecostal no Brasil. E queremos agora, irmão Daniel, que nos conte alguma coisa do início do trabalho da Assembleia de Deus neste país. Nos diga, irmão Daniel, quando foi a sua chamada e como foi a vinda para o Brasil? Jesus me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com seu Santo Espírito. Eu fui para um lugar chamado São Bento, e Malvingren era pastor de uma igreja pentecostal.
naquela cidade. E ali, pela revelação do Espírito Santo do meu irmão, chama-se Uldin. Jesus nos chamou e ele mencionou Pará naquela revelação. E fomos para a livraria, procuramos um mapa e encontramos o lugar Pará, perto do Rio do Amazonas, boca do Rio do Amazonas. E o Senhor Jesus, pela oração, nos mostrou que essa é a vontade. Desse jeito, viram aí? Pessoal, nós estamos aqui falando sobre a origem da Assembleia de Deus, as dificuldades que havia no começo. E aí nós vimos exatamente a voz do pastor Daniel Berg. Né? Você vê, tenta imaginar. É um semblante histórico. Você está vendo dois homens, ou um, chegar numa cidade daquela, do interior do Brasil, ali do norte ou nordeste ali, que falava estranho. Um homem zarrão, como diz o nordestino. Ele era gigante, ele era um gigante, alto, né? E totalmente diferente de toda a questão que você pensar, né, cultural da época. Amigo. Um abraço aí para a irmã Naldir. Irmã Naldir, um abraço. Nós estamos aqui voltando à programação dos Nações e nós vamos fazer aqui um especial. Nós vamos fazer aqui um especial ao pastor José Domingos Neto, que foi um baluarte na área missionária nas Assembleias de Deus aqui no Belém, um amigo, um companheiro. E eu estou preparando aqui um programa voltado só para o trabalho que ele realizou, que não foi pequeno, foi grande, deixou-nos um grande legado. O Senhor Jesus o levou faz poucos dias e nós sentimos muito aqui a sua falta. Então, a irmã Naldir está lá nos vendo. Irmã Naldir, um abraço, que Deus abençoe e continue abençoando toda a sua família. Vocês são amigos mais chegados que o irmão. E em breve vamos estar passando aqui a história, né? Contando a história do pastor José Domingos, os trabalhos, o legado que ele também nos deixou. Que faz parte da história da Assembleia de Deus. Ficou na história, ficou nos anais da história da Assembleia de Deus. Isso. Quando eu vi esse cumprimento a irmã Naldir, tanto ela e sua família, eu estive lá em Belém, Pará, da CGB, e nós chegamos no mesmo avião, né? Eu e ele. Nós ficamos aguardando o carro. Eu fiquei lá dele, conversando com ele. E ele falando para mim da história, a primeira vez que ele foi para uma GO, quando o pastor Cícero Clemente Lima ainda presidiu Belém. Ele contando para mim que onde o lugar que ele dormiu, e a gente conversava bastante. Eu sou muito grato a ele por ter sempre indicado, falado uma coisa sobre mim, que Deus abençoe a família dele. E é um daqueles homens que com certeza foi recebido na glória com um júbilo. Sim. Com certeza. Eu creio nisso. Olha, então eu vejo essas questões desses homens dedicados à evangelização, é a marca assembleiana, né? Sim. Então você vai encontrar esse trabalho missionário muito forte. E não podemos parar. Não podemos formava parar. Ali um núcleo de um grupo de pessoas na casa de um irmão com culto ao ar livre, uma marca assembleiana, evangelismo pessoal. Rapidamente, essa é a marca registrada. É a marca registrada. E chegavam ali, né? evangelizavam nas casas e pegavam a palavra. Passava-se pouco tempo depois, eles estavam ali implantando uma congregação naquele lugar, e que se fosse cidade virava um campo. Sim. Um bairro era uma congregação, e são hoje trabalhos fabulosos aí também, espalhados por todo esse Brasil, América Latina e o mundo já hoje, hein? Trabalho missionário como a URGEN aqui é um exemplo, né? Sim. Um fato que deve também mencionar, a gente vai ter um momento que a igreja vai estar se organizando e vamos falar aqui da convenção. A Convenção Geral fundada, né, em 1930, oficialmente em Natal, inicia-se a primeira AGO. E quando a Convenção Geral é organizada, ela vai começar a ter alguns princípios, que é o princípio doutrinário, de manter os princípios da igreja na questão de ensino bíblico, a questão de evangelização, começar a ver o trabalho missionário, posteriormente isso acontece também, aí vem a fundação da Sename, e isso eu estou falando isso aqui, são 50 anos aqui, eu estou falando de história aqui agora em 3 minutos. E aí você vai ver todo esse percurso histórico, né? Vai ver a liderança da igreja, mas é importante salientar aqui, importante mesmo, fator pastor José Wellington nessa história. Sim. O fator não tem como você irrelevante. Ele é irrelevante. Ele é extraordinariamente relevante. O que acontece? Não tem como você falar de CGDB sem falar do pastor José Wellington. Não tem como. Por quê? Porque você vai ver o pastor José Wellington assumir a Convenção Geral no momento que a CPAD tinha uma grande crise. Sim. Né? Aí entra o fator também do pastor Luiz Costa, que era o irmão dele, um homem que tive a oportunidade de conhecer.
né, convívio com família e tudo. Ele era um homem extraordinário, um conhecedor das letras, das leis, um advogado, um empresário muito bem sucedido. Foi um político também muito habilidoso, muito dedicado ali às pessoas, principalmente os mais pobres, tanto que quando ele veio falecer, o pastor Luiz disse para o seu filho, o pastor Teixeira Rigo Neto, que assumiu a igreja, posteriormente presidente até hoje, ele disse para ele: olha, meu filho, cuide dos pobres, ajude os pobres. Ele tinha um coração, Ele tinha um coração muito voltado. dedicado às Verdade. pessoas carentes. E aí você vai ver então a figura do pastor Zé Wellington assumir a convenção geral. No momento que a CPAD, a única coisa que ela tinha muito era dívida, né? Ela não tinha Sim. outra coisa, viu? Era dívida. Eu falo isso por conhecer os Porque documentos, havia mesmo. por ouvir os relatos Sim. de todas as pessoas que estavam ali trabalhando. E ele assume, e ele começa ali junto com uma equipe muito bem organizada, que Deus foi dando direção a ele. E ele foi indicando pessoas ali para os postos de trabalho, de atuação, e foi muito importante. Vem estruturando a convenção, unificando, pacificando algumas situações, novas convenções devido ao crescimento do trabalho, elas surgem, isso é normal, né? E aí o trabalho vai se organizando e depois vai ver os processos eleitorais, se as pessoas gostam de comentar e falam até muito disso na internet, mas saiba que todos eles são questões que aconteceram. E na internet a gente vê muitas tem muito, coisas olha, que são fake news. Fake né? A news, gente muitas conhece muito isso aí. invenções, até brigas que não existem, Sim. coisas que não aconteceram, eles citam lá. Eu já vi situações de questões que às vezes eu fico olhando, rapaz, como é que a pessoa dedica tempo para isso? Infelizmente. Sim. E aí, mas eu queria falar aqui um fator importante, todo o trabalho do pastor Zé Wellington, o mais importante no meu entendimento, que ele deixou, que são muitos, mas Sim. tem, vamos dizer, um que se destaca, que foi fundamental, foi a organização da nossa confissão de fé. Exato, que não havia. Não havia uma confissão de fé. Eu lembro disso. Nós tínhamos sempre... O que é, por exemplo, vamos falar sobre soteriologia, sobre a questão da salvação. Sim. Não tinha salvação, não tinha. Ninguém conhecia. Você tinha uma pregação coerente em uma igreja, mas tinha invenções em outras. Sim. Não era por maldade, às vezes era por falta mesmo de norte. A formação teológica também é outro tema, até de programa que podia falar sobre isso, né? Sim. Durante muitos anos a igreja não deu essa Não dava ênfase, né? Não dava ênfase. Dava ênfase a isso. Não era nem só questão teológica, era a educação em geral. Sim, olha, eu sou um jovem ainda e eu vi isso, muitas vezes jovens que não eram, vamos falar assim, dados ao estudo, porque eles já tinham a perspectiva da vida eterna, não nada de mal nisso, então eles tinham outras ideias, outros conceitos. Então não era dada a questão do estudo, né? Sim. Então esse fato notório da confissão de fé, ela foi uma ação que ela teve homens ali notáveis trabalhando ali em prol disso, e também foi uma participação muito importante ali do debate, o discurso nas assembleias e nas devidas reuniões convocadas. Então é muito importante isso. Então eu acredito que a era do pastor Wellington é marcada pela organização do conselho, da Casa Educadora com mais autonomia de trabalho. Colocou em ordem a casa. E fez ela prosperar. Ele colocou em ordem a casa. E falando da figura do pastor Zé Wellington, como nós estávamos citando a Frida Wingren, nós podemos também citar o grande trabalho, o grande legado deixado pela irmã Wanda Freire, que também o trabalho que ela realizou entre as mulheres da igreja, ela trouxe um trabalho de grande vulto nacional, aonde o que a Frida havia começado e não havia tido tanto êxito, né, a irmã Wanda conseguiu unificar as irmãs e elas tiveram, hoje a Assembleia de Deus ela tem um trabalho de grande relevância feminina. A UNEMAD, sim, a organização da UNEMAD hoje, muito grande. Isso nós devemos a quem? A irmã Wanda. Isso é um fator importante, porque nós vamos ter aí a participação das mulheres junto na Convenção Geral naquele momento, com temas, assuntos, pregações voltadas para a participação da mulher dentro do Ministério Assembleiano, hoje no seu espaço aqui tinha e tem, né? Sim. E você vai ver ali a participação da irmã Wanda, melhorou muito, que vai ser a questão da oração, do meio das plenárias, os ensinos, os louvores, as atividades de confraternização, que levava as irmãs a estar conhecendo umas às outras, isso era muito saudável. E trocando entre si os conhecimentos, vamos dizer, trocando os conhecimentos de vida entre os seus trabalhos. Muitas vezes algumas congregações tinham uma certa dificuldade e esse trabalho unificou uma questão de melhoria em todos os setores, em todo o Brasil. Isso foi muito bom. E o que acontece? O trabalho acabou, que era apenas, vamos falar, uma perspectiva nacional,
estendeu-se para os outros estados e você vai encontrar hoje todos os estados com a união das esposas de ministros. Sim, que não havia. Não havia. Então, isso são solidificados a partir do trabalho da irmã Wanda. Exato. E aí, Aí. essa questão da Assembleia de Deus, hoje, por exemplo... Nós temos ali algumas fotos, tá vendo? Vamos ver aqui, então. Ele vai tentar jogar pra gente lá e vai estar lá atrás. Então, a gente volta. Então, nós vamos ter essa questão da Assembleia de Deus hoje, primeiro, com a maior igreja evangélica no Brasil. Você pegar os dados do IBGE, você vai juntar em várias igrejas. E quando eu falo Assembleia de Deus, estou falando tanto das igrejas filiadas da CGDB, CONAMAD, que é e as outras igrejas independentes ou de convenções menores, né? Que a gente chama independente porque são tantas que a gente não... Já não consegue mais decifrar tudo, é verdade. E essas igrejas, elas vão ali fundando seus trabalhos, vão se organizando, e elas vão tendo essa participação social importantíssima. É bom falar isso. Eu olho esse lado aí, é o seguinte, como família. Família. Nós somos família. Uhum. E marcou época, muitas coisas marcaram épocas. Nós temos aí, eu gostaria de frisar aqui, já tem como colocar a foto aí? Tá. Mas então vamos a um vídeo rapidinho, vamos escutar uma canção rapidinho aqui na voz da Sara Araújo, da cantora Sara Araújo. Vê aquele lá, se você coloca. Vamos escutar só um trecho também, que fez parte da história da Assembleia de Deus no Brasil como a primeira mulher a gravar um disco evangélico. Muito bem. Ela entrou na história. Nós estamos falando dos trabalhos que as mulheres fizeram, e esse aí marcou, fez uma diferença, né? Foi do tempo da Mara Dalila, após ela veio a Denise Cerqueira. Denise Cerqueira era Batista. Que fizeram vários, né? Então, nós estamos vendo aí a questão que o trabalho da mulher na igreja evangélica, ela não somente na Assembleia de Deus, mas em vários outros. Lendo o Diário do Pioneiro, nós encontramos a Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, escrevendo uma carta a Daniel Berg e Gunnar Wingre, parabenizando eles pelo excelente trabalho de cunho pentecostal no Brasil. Né? Então a gente vê que temos uma relevância nessa área. Essa questão também, de você que está nos assistindo, às vezes você vai encontrar muitas pessoas que às vezes tomam atitudes incoerentes, mas você tem que lembrar assim, a Assembleia de Deus é a igreja que você chega na região norte do país, as pessoas entendem a igreja evangélica como a Assembleia de Deus ainda. Sim. É dos interiores. Norte do país, sim. Você perguntar onde é. Onde é que está a igreja dos crentes? Vamos dizer assim, rapaz, Assembleia de Deus. Você vai aqui direto e vai chegar lá. É a primeira que se cita. Outra questão. Onde você vai nesse país, em qualquer lugar desse país, eu digo isso sem medo, tem uma Assembleia de Deus. Sim. Não tem como não ter Assembleia de Deus. O trabalho, ele cresce de maneira extraordinária realmente. É um trabalho que está ali junto com a comunidade, nasceu com a comunidade, sempre teve uma grande ênfase com as comunidades de classe mais baixa, financeiramente falando. Isso fez com que a igreja viesse ter uma linguagem do povo. Sim. Né? Como já dizem os historiadores, né, da religião, sociólogos da religião, falam que enquanto a igreja católica trabalhava com um latim, as presbiterianas, os batistas ainda tinham uma mensagem, vamos falar, um pouco mais rebuscada. A Assembleia de Deus chega com mensagem para a população. Sim, a igreja com a linguagem que o povo sabia. Então, essa foi uma grande questão da igreja. E aí o que acontece? Você vai encontrar um livro sobre o que é o pentecostalismo, por exemplo, que vai ter um depoimento sobre uma pessoa que está ali no trabalho da Assembleia de Deus e pergunta por que você se converteu. Ele fala, olha, antes de me converter eu bebia, eu fumava, eu agredia minha família. E eu ouvi a mensagem, fui tocado, entreguei a minha vida a Jesus e hoje a minha vida é diferente. Esse relato é apenas um no meio de milhões de relatos de transformações. Né? A participação social da igreja, ela, em dados também, temos como comprovar isso, ela é extremamente, muito mais ação efetiva e participativa e de solução em situações sociais que o Estado. Lugares onde o Estado não conseguia ter uma atuação, a igreja tinha. Exato. Uma atuação que diminuía a violência, a criminalidade, a violência doméstica. Isso é um fato que você vai ver isso em todas as comunidades que você encontrar nas grandes cidades, nos vilarejos. Você vai encontrar ali a presença da figura da Assembleia de Deus como uma igreja reestruturadora de lares, transformadora, uma mensagem salvífica e também, de grande importância, o cunho social que a igreja desempenhava, né? Sim. A gente vai encontrar, então, hoje,
contemporaneidade, uma igreja que realmente com muitos ministérios, é um fato, né? A gente vai encontrar de convenções estaduais que ainda mantém o prisma da igreja, a convenção ser uma só, outras convenções que a igreja são autônomas e outras convenções a qual é apenas de agregação de ministros, né? Que é a maioria das convenções. Nós temos bastante, né? Conseguiu aí? Eu mandei aí no WhatsApp para que você possa dar uma olhada. Meus queridos, quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos vendo. Que Deus abençoe vocês grandemente aí. Nós temos algumas pessoas que estão nos ouvindo aí, que estão nos vendo. Então, um abraço, né? Deixa eu ver ali quem é que apareceu ali. Não deu. Vamos ver aqui. A Rosa Mota, Jocilene, Pedro Souza. Tem bastante gente nos vendo. Eu mandar a minha esposa Mara também está assistindo. Oh, maravilha, um abraço, minha querida. Que Deus abençoe. Francisquinha, irmã Francisquinha Dias, que Deus abençoe, irmã Francisquinha. Ela vai voltar aqui. Amém. A Francisquinha é do Paz e Amor. Amém. Felipe, né? Também, Chico Moura. Rapaz, é muita gente. Adriano, Lima. Olha aí, está aí. As pessoas que estão nos vendo, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. É um bocado de gente que está nos ouvindo aí. Mas vamos... Conseguiu o vídeo aí? Eu te mandei. O vídeo está pronto. Então vamos lá. Vamos ao vídeo aí. É da Sara, né? Isso, da Sara Araújo. Este avivamento não se apagará, não se apagará, não se apagará. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o morrer é viver, para mim o morrer é viver, para mim o morrer é viver, para mim viver é Cristo. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, assim falou nosso Rei. Se estás abatido, estás desanimado, busca o Espírito Santo e serás renovado. Este avivamento não se apagará, não se apagará, não se apagará. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o morrer é viver, para mim o morrer. Maravilha. É isso aí, nós estamos comentando aí, né, sobre as histórias da Assembleia de Deus e também... E eu me lembrei da Sara Araújo, que bem, ela, na época ela não era, né, eu creio que não era da Assembleia de Deus. Não sei se era assim, não. Eu não sei, eu não pesquisei. Também não conheço, mas parece-me que sim. Pode pesquisar, a gente vê isso. Só que nós vemos aí a primeira mulher evangélica a gravar um disco evangélico no Brasil. Olha, o senhor falou bem. Rosa de Saron, né? Foi o hino que ela cantou. Foi o que ela lançou. Esse foi um outro que a gente usou. Mas eu vou estar fazendo aqui um especial Sara Araújo. Os hinos antigos aí. Inclusive, estou tentando ver se consigo trazê-la lá de Goiânia para cá. Amém. Para estar conosco aqui nos estúdios da UGEN. É bênção. Olha, fala sobre essa questão da rádio, nos programas de rádio no Brasil. A gente tem que citar Lawrence Olson. Um primeiro missionário dedicado em 1955, ele faz o primeiro programa de rádio. Saiu do ar? Não. Primeiro, desculpa, é ao vivo. Opa, estamos ao vivo, gente. Isso aqui faz parte aqui. Maravilha. Em 1955, o Lawrence Olson iniciou o programa de rádio, na Voz da Assembleia de Deus. E ele vai atingindo ali as regiões de Janeiro, o Brasil inteiro, ele vai recebendo já a mensagem posteriormente. E os programas de rádio vão crescendo no meio assembleiano. Tivemos a resistência, claro, de alguns irmãos. Que não foi pequena. Não foi pequena. Alguns irmãos que a resistência era maior do que a audiência. Por algum tempo, tem alguns irmãos que entendiam que não era. Como foi o caso da televisão, que já perdurou mais tempo, né? Sim. Que entendiam que não fosse coerente para um crente escutar um rádio, e acabava se criando aí alguns textos até de interpretações meio equivocadas que
diziam que era pecado ou algo que não era coerente, mas não devia. Então, você vê a mensagem de rádio chegar hoje, nós estamos aqui numa rádio ao vivo ao mesmo tempo aqui. Sim, hoje chega na sua voz, chega a nossa imagem. É uma olha aí. imagem para você ver a diferença. Então você vai ter a estrutura da Assembleia de Deus. E essa estrutura é interessante porque, por exemplo, eu era criança no Ceará, morava lá, e aí tinha um programa do Rádio Dragão do Mar, né? Essa rádio ela foi durante muito tempo utilizada pelas igrejas evangélicas para os programas noturnos. Principalmente noturnos. Que era o único espaço que nos dava. Que também tinha e tal, e era rádio AM, né? Então aquela rádio ali desempenhava seus trabalhos ali, os irmãos realizavam aqueles trabalhos de evangelização. As velhas ondas curtas. Isso aí, ondas curtas, essa foi muito boa, viu? E eu era criança e a minha mãe dormia, como todo nordestino, com rádio, né? O nordestino perguntava qual era o bom que você tinha um rádio. Então, quando saía a sintonia, corria pegar o bombril para colocar na tela. A pilha, assim, e tal, para cá. E aí minha mãe dormia ali com um e eu ficava às vezes ali próximo dela e a gente escutava aquela programação. E você via a simplicidade dos irmãos, não era um português, né, que tinha uma erudição, mas era uma mensagem que falaram da tristeza, da dor, da dificuldade de Jesus, que resolvia, que ajudava, que sarava, todas essas circunstâncias, né? Ou seja, a nossa base que nós temos, que nós pregávamos e devemos continuar pregando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus volta. É a mensagem, a essência do Evangelho que é uma mensagem fundamental. Então eu costumo dizer que esses são os 4 pilares da pregação evangelística. Isso é a importância, né? Pessoa que você que está nos ouvindo... O Felipe Quirino está lá dizendo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, amor Felipe Quirino aí também está nos acompanhando. A Francisquinha, a paz do Senhor, meus queridos. Ô, irmã Francisquinha, a paz do Senhor. Deus O abençoe. Marcelo, paz do Senhor, pastor Lindor. Paz do Senhor, irmão Marcelo. Eita, bem. Em nome de Jesus. O Gen, Fábio, Zilda, Karina, Ágina, já lemos aí, Francisquinha, Tereza, Rúbia, José, Bonifácio, Marcelo, é muita gente. Que Deus abençoe todos vocês aí. E a gente está aqui hoje falando para a geração mais jovem que às vezes não conhece, às vezes com mais afinco, a fundo a sua história, né? Sim. Mas tem um perpassar marcado, como o senhor bem falava, de dor, de dificuldades. Uma geração que deve ser compreendida porque eles não tiveram tanta instrução. Sim. Então, às vezes, eles tinham uma conduta, uma exigência que às vezes até gerava situações um pouco difíceis, mas era sempre com zelo. Era um zelo de tentar gerar para aquela sociedade, para aquele povo onde estava situada aquela igreja, a transformação, a mudança, a mensagem de vida. E uma coisa que a gente vinha falando importante sobre essa questão aí da igreja hoje na sociedade, né? Eu vi a gente conversando sobre essa questão da eternidade, estava trocando alguns testemunhos ali quando estávamos indo aqui para a rádio. E aí, a irmã Priscila Ribeiro aí mandando a paz do Senhor, né? Opa, irmã Priscila, paz do Senhor. Deus abençoe, paz do Senhor, irmã Priscila. Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmã Priscila. Que Deus abençoe, obrigado aí pela audiência. Compartilha aí, hein? Amém. E aí, a gente veio falando sobre a questão da eternidade. Quando você vai encontrar um livro da história da Assembleia de Deus, você nunca vai contemplar todos. É impossível isso, né? É impossível. A gente tenta, né? A gente pode dizer aqui que não seria um livro que seria para carregar nessa sala ou no carro, para você andar com ele. Mas o que acontece? Você teria uma obra que pelo menos está ali pontuando alguns grandes fatos. E os grandes fatos que nós temos que mencionar aqui são esses fatos que geraram a transformação, a mensagem que foi levada da igreja, a pregação, as antigas radiadoras assembleianas, aqueles alto-falantes que ficavam em cima dos templos. Maravilha. Que era uma mensagem extraordinária aquilo ali. Tem uma página que eu tenho no meu Face aqui, que é Memórias da Assembleia de Deus. Então tem muitos conteúdos excelentes, tem conteúdos controversos, enfim, é para todo gosto. Eu prefiro não entrar nos detalhes da controvérsia, mas eu postei lá uma foto de uma igreja que está com alto-falante, né? Lá em cima do teto, que inclusive quem ajudou a colocar ele, chumbá-lo, foi eu. Foi mesmo? Olha, isso é uma marca assembleiana que está presente. Nós chamávamos de rádio escuta perto. Porque você escutava. Olha, eu vou falar uma coisa pro senhor. Aquilo surtiu um efeito muito não tinha. Eu gosto de dizer uma coisa, que eles não tinham os melhores sons. Não. Mas chegava muito longe. Sim. Mais do que eles imaginavam. Sim. O vento levava. E a mensagem alcançava pessoas. Era muito gostoso. Sabe? Que fazia a vida deles serem transformados, como até hoje continuam fazendo. Então, você que está na Assembleia de Deus... Opa, Priscila, compartilha sim, irmão. Obrigado, Amém. Priscila, que Deus abençoe. Você que está na missão na Assembleiana,
Você deve pensar sobre isso, sobre essa questão da igreja, que se dedica, que faz, que atua, marcada por seus momentos também difíceis, mas que tem momentos muito melhores. Uma igreja que foi constituída por homens e mulheres que tinham uma causa, né, que era anunciar Jesus Cristo. Ainda hoje, em essência geral, de maneira genérica, podemos dizer que Deus ainda preserva grandes práticas suas, doutrinárias, mensagens de evangelização, a mensagem doutrinária no princípio da ação do Espírito Santo, hoje, na cura, no falar em línguas estranhas, nos dons espirituais. Então, isso continua sendo real, é necessário ser cada dia pregado por nós, ser vivenciado, né? A importância da escola bíblica dominical na Assembleia de Deus, a importância da CPAD, falando aí sobre na questão da igreja. Falando sobre a revista Escola Dominical e tudo mais, vamos citar a questão de escritores. A igreja em si, ela pouco a pouco ela foi abrangendo a literatura de uma forma mais abrangente e culta. E grandes escritores surgiram, né, de dentro das Assembleias de Deus. Vamos dar um exemplo aqui do nosso pastor Antônio Gilberto, né, os seus excelentes livros. Pastor José Serafim, que tem os livros excelentes. Inclusive, o pastor José Serafim vai estar comigo aqui. Ele mexe muito na escatologia. Nós temos são pessoas que deixaram legados. Raimundo Ferreira de Oliveira, né? E sem citar os internacionais. Muitos mesmo. E assim, pra gente, também estamos chegando aqui no final, mas falando para os irmãos, né, que dedique à leitura, conheça a história. Você vai ter alguns lugares que parece que gostam de fazer menção sempre daquilo que foi situações de conflito, de dificuldade. Essa parte existe. Essa parte você pode conhecer e aprender, mas lembre-se, ela nunca foi a superioridade. Não, sempre, e nunca será. Não é, a questão sempre que prevaleceu é a pacificação, é a organização do trabalho. Pode ter, às vezes, um desmembramento, às vezes tem um momento ali de cisma por um tempo, isso faz parte da história da igreja desde Atos dos Apóstolos, mas a igreja continua sendo a igreja que vai pregando, que vai anunciando, e o Deus vai sendo abençoado e glorificado por tudo aquilo que a gente tem sido fazendo na igreja. Eu vou olhar isso num prisma um pouco diferente. O que fez a igreja sair de dentro de Jerusalém? Não foi a perseguição? Foi um problema. Muitas vezes nós nos acomodamos, né, em um certo sentido de não sairmos das nossas quatro paredes. Então o que Deus faz? Ele cria uma situação. Porque é o Senhor que é o dono da igreja. Então ele deixa que aconteça e cria uma situação onde surgem algumas cisões. Então, já Paulo e Barnabé, olha, eu não vou com João Marcos, mas eu vou. Então você vai para cá e eu vou para cá. Então, isso nós vemos desde os primórdios da igreja. E é o que acontece. Através disso, o evangelho foi levado até chegar onde nós estamos hoje. Comentar o irmão Jaildo aí também, ó. Jadeildo Benson, passa. Jadeildo, o senhor vai conhecer ele. Jadeildo é lá da minha congregação. Amém, é uma bênção de Deus. Jesus, então. A Priscila lá compartilha, né? Que Deus abençoe todos vocês. Meus queridos, estamos chegando já ao finalzinho do programa Luz para as Nações. Hoje aqui apenas batendo um papo, relembrando um pouco da história da Assembleia de Deus e falando sobre a importância de conhecermos essa história, a relevância que os seus criadores, né, seus fundadores, eles deixaram na história do Brasil, que foi de importância. A igreja, a Assembleia de Deus, ela foi de grande importância no cenário brasileiro. O nosso prazo aqui é muito curto, não dá tempo de a gente comentar. Tanto que Paulo Leiva Bacalhau, ele pertencia ao exército. E isso abriu as portas para a igreja dentro do Brasil, que estávamos no regime militar. Quando o pastor Paulo Macalão saiu do exército para fazer a obra, ele inicia ali já, né, década de 40 ali, 30, 40. Exato. Quando o Gunaving vai para o Rio de Janeiro, década de 20, né? Sim. O Gunaving vai para o Rio de Janeiro, inicia o trabalho no Rio de Janeiro ali, e ali depois, década de 30, o pastor Paulo vai expandindo o trabalho e vai tendo essa missão aí que ele colocou no coração, né? E foi muito bom. E os outros pastores que também tinham relação. Pastor, como ele deixou o exército, o governo militar só é organizado no Brasil em 64, né? Mas a participação também disso é outro tema que merece até mais destaque também de pesquisa, e sobre essa função e participação da igreja dentro de todo o espectro social brasileiro. Se você pensar em qualquer situação, nós vamos ter. Agora, aí é uma coisa que é interessante para a gente encerrar, nós vamos ter uma fase da igreja que ela se tornava assim, apolítica,
Sim. que os missionários não queriam e tinha outras Sim. situações também. Depois, posteriormente, a participação da igreja na política partidária, Sim. que até hoje está tendo sua relevância aí. E isso é fundamental. exatamente, eu estou dizendo que eu estava comentando, isso surtiu uma de alta relevância no cenário Muito brasileiro. Isso é para Né? nós, é Exato, para nós, porque exato. a gente gosta muito de criticar, mas só tem um meio de mudar, é pela política. Não há Não outra estou dizendo maneira. de fazer a política num tempo, mas é uma maneira de realmente estar ali, Sim, junto com os irmãos, né? E nós temos ali Pedindo excelentes causas pessoas, sociais. né? Que estão É desempenhando uma seus benção. trabalhos aí. Um abraço Que Deus a abençoe. Edjane, ela diz ali, boa noite, meu amigo. Ô, dona Deus Edjane, boa abençoe. noite, que Deus abençoe. Abração para você, para o Cícero e toda a turminha aí da sua casa, viu? Amém. Saudade de vocês. Meus queridos, estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, querendo dizer para vocês que o programa Luz para as Nações, ele voltou um pouco diferente, né? Com mais bate-papo, mas teremos musicais também, mas vamos estar conversando. Na próxima programação, tudo correndo bem, vai estar comigo aqui uma equipe inusitada. Eu vou estar trazendo aqui nada mais, nada menos que alguns jogadores de futebol. Amém. É uma meninada que está treinando futebol, está aprendendo futebol. E eu conheci esses meninos e convidei eles para estarem na igreja. Sábado que vem eu vou estar colocando aproximadamente 60 pessoas. Eu creio que vai ter umas 60 pessoas. Entre eles, os pais e tudo. Ninguém é crente, a não ser o treinador deles. Amém. Que eu conheci. Então resolvi investir neles. Falando de Jesus, nós estaremos ali sábado que vem, lá na Rua da Moca, número 1177, na nossa congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, setor 110, que está sob a gestão do pastor Jair Elaprian. Um abraço ao pastor Jair e a todos os irmãos aí do nosso setor 110. E ali nós vamos estar durante as 14 horas até as 16 horas em um trabalho com essas crianças que não são evangélicas, mas que nós estamos colocando dentro lá da igreja. E estaremos ali doando para cada um uma Bíblia, estaremos falando de Jesus para eles, estaremos dando uma Bíblia de presente e quem sabe Jesus vai estar transformando a vida de algum ali. Amém. E aí, quando for na próxima quarta-feira, estará comigo aqui para nós falarmos sobre esse encontro que estamos fazendo, o treinador deles. Então vai ser uma coisa interessante, o tema vai ser fé em campo. Posteriormente nós estaremos aqui com o pastor José Serafim, fazendo um comentário sobre o livro que ele escreveu agora, recente, foi recém-lançado, tem pouco tempo que ele lançou um livro sobre Daniel, na área agora atual, falando de Daniel na atualidade. Então nós vamos estar fazendo um debate a respeito desse livro que ele escreveu. E quando for na última quarta-feira do mês, se tudo correr bem e estiver aqui em São Paulo, vai estar comigo aqui um amigo meu, ele é engenheiro de maquinário hospitalares, e nós vamos estar falando aqui sobre esse tema. Problemas que acontecem nas máquinas de hospital, de hemodiálise, de coração, marca-passo, essas coisas assim. A finalidade de um bom funcionamento. Vamos falar sobre esse assunto e trazendo dentro da palavra de Deus esses temas. Ele não é crente, mas vai estar comigo aqui. Amém, Eu quero trazer aqui, e também estou trazendo aqui futuramente um grupo de skatistas que não conhecem nada do evangelho, mas vai estar aqui comigo. Vamos falar sobre skate, virar pirueta aqui. Vai ser até interessante, mas é a maneira para levar Jesus até essas pessoas. Meus queridos, fazendo as nossas considerações finais, pastor Jimmy fazendo as considerações finais. Agradecer ao Senhor pela oportunidade, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão estar assistindo nos programas que vão ficar gravados também nas páginas. Isso. Que Deus continue te abençoando. O Anderson Caldas, né? Lá em Cuiabá, está nos vendo. Deus Olha, abraço abençoe, a irmão eles lá em Anderson, Cuiabá. Pai do Senhor. Que Deus abençoe cada um e cada uma que está aí, que a sua família prospere. Continue dedicando à leitura, ao conhecimento, que aí sempre vai ser algo que vai trazer edificação para a sua vida. Maravilha. Gente, nosso programa está terminando. Quero agradecer a cada um de vocês aí, rogando a Deus que no seu lar seja uma bênção, que você tenha uma semana abençoada, uma noite abençoada. Não perca as programações aqui da TV Urgem e outros programas evangélicos nas rádios evangélicas aqui de São Paulo. Que Deus abençoe grandemente. A minha vinheta, não sei se vocês observaram, ela voltou diferente, né? Estamos terminando, é claro, não é a partir de agora você vai estar ouvindo, mas nós vamos terminar com essa vinheta aí para vocês verem como ficou. Ficou bonito. E um beijo no coração, que Deus abençoe. A doutrina nos
partir de agora, programa Luz para as Nações. Entrevistas, mensagens, louvores, participações e muitas bênçãos. Apresentação: Pastor Lindório Araújo. Luz para as Nações.